Mergulharem. O que a paternidade tem a ver com isso? Comigo, eu tenho Sara Grandinetti e Dr. Dan Heer, e eles têm experienciado muitas coisas de paternidade também juntos, já que são irmãos, e são expert exponencializados. Você sabe que nossos pais escreveram um livro de paternidade chamado Tudo que não fazer enquanto pais? E esse é o livro que nós vamos explorar hoje também. Então, nós podemos ir. O que vocês percebem assim? Vamos lá. Estamos aqui 1 minuto e 3 segundos. Se isso não for tempo suficiente, nenhum tempo é suficiente. Alô? Espera, estamos aqui a 69 segundos agora. É por isso que eu era uma criança difícil de criar. E a gente vai chegar nisso depois, diz Catarina. Enfim, eu estou me perguntando, só para começar, o que que é isso sobre paternidade que torna tão importante nossas vidas? Mesmo depois que crescemos, mesmo depois que eles morrem, ainda aparenta ser tão importante. O que é isso sobre isso? Sara, por que que você não responde essa? Eu vou tirar uma soneca. Bem, Sara diz, é onde nós aprendemos a ser nessa realidade, é onde aprendemos, sabe, certo, errado, bom e mal, são as estruturas deles que são entregadas para nós e como abordar o mundo e o viver. Eu vejo muitas vezes, bem, eu acho que tem, você facilitou uma mulher, eu não me lembro qual a classe, por quase 1 hora no microfone sobre o pai dela e era tipo, você descobriu depois que o pai dela estava morto há 10 anos. Porque, sabe, quando você ouve aquelas pequenas vozes na sua cabeça, estamos conscientes do mundo ao nosso redor, mas muitas dessas vozes são implantes de certo e errado, bom e mal que obtivemos dos pais, e é a nossa estrutura que nos é entregue, sabe, a pegada de como criar sua vida, porque os pais estão entregando pontos de vista constantemente. Sim, e começa, um negócio que a gente não reconhece é que começa no útero, mas um útero. Começa, começa ali, na barriguinha, porque enquanto ser, você é altamente energeticamente consciente. E o que acontece? Você está consciente de cada energia que está acontecendo para o papai, para a mamãe e para todos que eles interagem. E é claro, você tem muito mais tempo com a mamãe. Bem, você está com a mamãe constantemente desde o momento da concepção até o seu nascimento, sem nem sequer cognitivamente nós desenvolvemos uma estrutura de realidade. A gente continua falando essa palavra estrutura, porque é uma das coisas que mais nos prende quando compramos estruturas da natureza da realidade que não é nossa. E então, a gente está tão inundado disso e ninguém fala disso. Access é a única coisa que eu chamo. Tem muitas coisas, na verdade, que tentam te libertar disso, mas ninguém fala disso basicamente. Não está lá no mundo, exceto o que acontece depois. O que acontece depois você pode falar. E uma das perguntas que a gente faz nas classes de paternidade é que percentual de quem, onde, quando, como você é, não é, pode, não pode ser, você comprou da sua mãe, do seu pai, antes dos 2 anos de idade. E ok, mais 50% sim, mais 100% sim, mais 1000% sim. E continua indo, 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 indo. E então, num senso muito real, a fundação do que consideramos real e verdadeiro vem deles. E aí o que acontece? Aos 2 anos de idade você aprende essa palavra não, e nesse ponto você tá tipo, ok, eu sou minha própria coisa agora, só que você já se tornou isso. E quando muitas pessoas fazem, quando elas se tornam adolescentes, tem essa necessidade de tentar provar que não são nada que os pais foram como maneira de tentar se ajudar. Isso mesmo dá um indício de quão dinamicamente nós já compramos que somos cada ponto de vista que eles têm. Bem, diz Catarina, então quando está falando das estruturas, com frequência eu posso ouvir que eu sou como a minha mãe, usar as mesmas palavras que a minha mãe. E isso me incomoda, daí eu vou para a resistência disso. Tem uma outra maneira que eu possa estar com eles, que não é tipo, oh meu Deus, não me tornar minha mãe. Sim, Sara, eu diria que eu roubei isso de ser você, porque realmente é tudo sobre ser você e ter acesso a isso e desfazer a sua paternidade para estar presente com seus filhos, mesmo na sua vida, nem sempre é com filhos, sabe? Deixar de ser pais com você e tudo que você está escolhendo. Então, a minha pergunta favorita que Dan nos deu é:
Quem estou sendo agora? E se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria, do que eu estaria consciente, o que eu diria para essa pessoa ou para essa criança que te dá acesso, sabe? Para encurtar, uma vez eu estava tentando trazer a minha filha de 16 anos, que tem muitas ferramentas de para experimentar uma peça de traje de banho de 2 peças. E eu perguntei, quem você está sendo agora? Eu falei, você não vai sair dessa casa até eu ver esse traje de banho. E ela tava tipo, não, isso é estranho, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar um traje de banho só para você ver meu corpo. E quando ela disse isso, eu falei, oh meu Deus, eu tô sendo meu pai fazia isso comigo. Eu parei tudo e ela disse, quem você está sendo? Eu falei, tô sendo meu pai. Vai se divertir, eu peço desculpas. Não é isso que eu requero para criar com você. Sabe, mas era aquela pergunta que me empoderou a sair disso. Espera aí. Sabe, isso é tão legal e também, sabe, isso é uma outra coisa interessante. Sempre que compramos um ponto de vista, uma maneira de ser que não é a gente, nós vamos entregar com tanta intensidade. Então, se alguém que conhece a Sara, sabe, a, Cat, você e eu conhecemos a Sara, nós sabemos que coloca o seu traje de banho para eu ver antes de você sair. Desculpa, isso não é a Sara. Tá tão claro do lado de fora quando alguém está fazendo algo que tem esse tipo de intensidade que não é eles, e a gente se encontra. Então, isso é um ótimo exemplo dela fazer com a filha de 16 anos e a filha dizer: não, eu sei o que é verdadeiro para mim e você não vai me fazer gaslight para isso. Desculpa, independente com raiva você tem. E que ótimo exemplo sobre. Desculpa, tem pássaros, eu adoro pássaros. E eles estão tipo, oi. Coisas brilhantes. Que ótimo exemplo, como todos podemos ser se escolhermos. Que é tipo, não, eu sei que você é meu pai, mas sabe de uma coisa? O seu trabalho era me dar a luz, me mostrar como ser bem-sucedido na vida, não sobre como me julgar mais. Meme. E é interessante quando você olha, a sua filha tem uma escolha, Sara, e você tem uma escolha. Vocês dois tiveram uma escolha. E eu estava olhando para isso. Quando minha filha estava crescendo, no começo, eu achava que o meu trabalho principal era protegê-la de qualquer coisa que poderia machucá-la. Esse era o meu trabalho. Boa mãe, exatamente. E depois de um tempo eu vi que ela cresceu tanto com os erros dela quanto o sucesso, com as escolhas, com as perguntas. Então, se você olhar para isso, qual é o seu trabalho principal enquanto pai? Qual é o seu ponto de vista? Em fazer os meus pontos de vista tão irrelevantes quanto possível para suas vidas e empoderá-los a saber que eles têm escolha. Eu estava falando sobre qualquer coisa que eles escolhem, eu te dou cobertura e nós tivemos um sistema, se algo não funciona, ou mesmo quando funciona, mas muitas vezes eles querem falar das coisas que não funcionam, então nós falamos da escolha, nós não falamos deles. Então, não é como se eu tivesse feito uma escolha errada. O que essa escolha cria? Então, é um empoderamento que acontece com isso. E uma das coisas que acontece que DEM mudou minha realidade inteira, ele me perguntou uma vez, o seu filho sabia? E isso era sobre a coisa da proteção. Seu filho sabia que você confia nele? E a resposta na época era de jeito nenhum. Não, eu não coloquei nem um pouco de confiança. Eu tive que estar à frente deles e protegendo de qualquer escolha errada, ou ruim, o que for. Uma boa mãe como você, Catarina. Sim, exatamente. Mas se você não é confiado ou não te é dito que você merece, confia. Primeiro, você não quer confiar em você mesmo, na sua conscientização, no seu saber. Você sempre está procurando aquela pequena voz que está te dizendo certo e errado, porque os seus pais estavam te impelindo, pois não confiavam em você. E você, na verdade, não abre as suas asas. Eu vi que os meus filhos não disseram que eu confiava neles e eu não podia eu também não podia confiar. E uma vez, Dan e eu estávamos andando na Carolina do Norte, sei lá, no almoço, me fizeram essa pergunta e o tempo ficou parado. Eu falei, isso, é isso que eu vou implementar hoje, agora mesmo. Isso muda. Meus filhos vão saber que eu confio neles para escolher. Não o que eu queria que eles fossem, eu acho que eu deveria que eles deveriam escolher, mas escolher. E eu os daria cobertura. E isso mudou tudo, mudou tudo. Uau!
Diz Dr. Den, olhando para o que isso criou desde que você fez essa escolha, uau, e alguém colocou, eu espero que isso nunca seja tarde demais para mudar o relacionamento com os filhos. Isso é muito verdadeiro e lindo. E eu estou tão feliz por você ter mencionado isso, porque uma das coisas que eu faço, eu olho para o que costumava ser e como alguém escolhe. Eu não necessariamente sei o que é e quão diferente é agora. O que você tem com eles agora é tão lindo e para mim. Eu regozijo nisso. Eu acho que muitas pessoas o fazem. Você regozija na beleza das pessoas interagindo de uma maneira que nós, enquanto seres, poderíamos e deveríamos, e certificaria que tornaria mais grandioso para todos nós. Então, aqui está você e com essa única pergunta, mas essa única pergunta e a sua escolha de dizer: Uau, você tem a informação que você precisa para reconhecer que as lentes que você está olhando através de, sabe? Você é uma pessoa extremamente digna de confiança. Você disse que vai fazer algo, você faz, porra. E eu sou uma pessoa extremamente digna de confiança. Eu vou levar as coisas melhor do que quem é o dono delas. Mas eu nunca fui confiada enquanto criança, nem você foi. Nós tivemos pais que fizeram esse negócio de a gente não pode confiar em você. Meu trabalho é te dizer tudo que pode dar errado e provavelmente você vai ser o responsável para certificar que você não faça isso. E foi como se, enquanto criancinhas, éramos essas crianças malignas que precisavam ter o mundo sendo protegido da gente, o que é uma perspectiva interessante. Aqui está você, sabe, fazendo várias coisas, empoderando, mas aí tem esse elemento gigantesco de não empoderá-las. E isso, então, desculpa, TDAH, de não empoderá-las. Então, para mim, esse negócio de empoderar nossos filhos para saber que eles têm escolha é um elemento tão grande. E eu concordo com tudo que você disse, Sara. Eu quero acrescentar um outro elemento, além do reconhecimento, e empoderar saber que eles têm escolha. E saber que não é escolha nem certa e nem errada. Apenas saber que a escolha cria. E certas escolhas vão criar o que você deseja mais do que outras escolhas. E não está errado se você escolher uma dessas escolhas que não criou algo. E vamos falar disso como você fez agora. E é tão lindo ver seus filhos sendo eles. E eu queria acrescentar um outro elemento que é muito engraçado, porque eu não sei se alguém fala disso, mas sobre o que estamos aqui para ser para os nossos filhos, se divirta com eles, desfruta deles, curta enquanto ser, as esquisitices, os pontos de vista limitados, as possibilidades expansivas, os pontos de vista expansivo. Desfruta o lindo ser que está na sua frente, deixa que ele saiba que ele é valioso exatamente como é, que ele é um presente para você. Que ele sempre pode saber que você confia neles e que eles podem confiar em você para nunca julgá-los, mas sempre estar lá e dar cobertura para eles. Essa é a melhor descrição do trabalho. Desfruta dos seus filhos. Esse é o seu trabalho. Desfruta dos seus filhos. Cara, sabe o que eu quero dizer? Quem chega lá? É claro que se você, eis a parte engraçada com todas as crianças humanoides. Se você pensa que seu trabalho é controlá-los, você tem um trabalho impossível nas mãos. A única coisa que você pode fazer é prestar constante julgamento de você e deles e tentar instituir mais estrutura, mais controle, todas essas que eles vão resistir. Então, sim, vamos voltar para o que você estava dizendo. Absolutamente. Sabe, e a estrutura da paternidade que aprendemos que faz de maneira que não parece impossível para as pessoas. E eu só queria, a parte da confiança, diz Catarina, uma das coisas que eu notei é que confiança, uma vez que você começa a construir, que você confia neles, que você confia em você, algo realmente mágico ocorre. Então, será que você poderia mergulhar nessa parte da confiança mais? Porque também eles estão perguntando sobre culpa, e eu acho que culpa é o oposto, um oposto tão grande. Sim, e eu quero dizer que isso é muito verdadeiro. Confiança gera confiança. E eu quero acrescentar a descrição de paternidade. Na verdade, ensinar os seus filhos a confiar neles mesmos. Como você faz isso? Você faz isso confiando neles, mas você também faz isso confiando em você. E a dificuldade que os pais humanoides encaram, eles não são humanos, e ambos nossos pais foram pais como humanos. E eu tenho minha mãe que fez uma coisa diferente, mas os nossos pais, todos os dois, funcionaram a partir de crianças, não tem valor. Na verdade, isso mudou quando você veio, Sara, e tudo se tornou sobre o que você quer, docinho. Mas, bem, não simultaneamente, o que é ótimo, falando de confusão, mas quando estavam me educando,
Nunca foi sobre o que você gostaria. Eis o que a gente vai fazer. Eis a parte que você vai fazer. Esse é o seu papel, é melhor você executá-lo perfeitamente. Então, nunca me foi ensinado que eu poderia confiar em mim para, sabe? Eu ia até mesmo, ei, pai, eu quero ir, sabe? Sei lá, tinha 16, 17. Ei, eu quero passar a noite com a minha namorada na casa do irmão. E a gente passava por isso. Você não vai fazer sexo, né? Não, eu não vou fazer sexo, pai. Eu não vou especificamente para isso. Eu não faria uma coisa dessa. Você tá brincando comigo? E a gente passava por uma lista e lá estava eu, um dos adolescentes mais confiáveis. Eu não me rebelei, eu era gentil com todo mundo. Então, me foi ensinado que eu não podia confiar em mim. Então, eu aprendi crescendo, eu cresci aprendendo que eu não tinha habilidade para escolher e criar minha vida, porque eu fui criado. Bem, eu vou dizer que eu fui criado dessa maneira. Chama do que você quiser. Mas o resultado disso criou esse efeito. Então, eu levei décadas para descobrir que eu tinha escolha e que tudo bem o que eu escolher. Então, esse. Sara, talvez você possa falar mais da ideia de confiança. Bem, eu acho que o que vocês dois atingiram era que confiar em você é a parte de descriar ou despaternizar que realmente tem que começar a olhar para essas crianças. Como podemos ser isso para a gente agora, quer você tenha filhos ou não? Pois começar a confiar em mim é o que me permite entender essa coisa toda que você acabou de descrever. Como não me foi ensinado a confiar em mim, e como eu posso ser isso para os meus filhos, e tantas situações. Eu adoro estarmos falando de confiança agora, por tantas situações com pais acabam no momento que eu falo, será que eu confio neles? E no momento que eu falo sim, eles são dignos de confiança, eu digo sim, eu sei que eles conseguem. E eu estou aqui apenas para facilitar as partes que aparecem depois da escolha. Não para fazer escolha por eles ou para dizer como escolher, todos sabem disso. Então, eu não sei se isso está dando mais informação, mas eu quero falar da culpa e o quanto a confiança não foi entregue e, ao invés disso, a confiança foi. Não faça isso, essa coisa de eu não confio em você sobre isso. Se sim, eu vou usar a culpa para manufaturar que escolha você deveria ter ou deveria ter feito. E também vou me sentir muito culpado com toda a escolha que eu faço que reflete o erro de mim, pois muito da paternidade que eu vejo que foi feita em tantas classes agora, a maioria das regras que os pais colocam são para próprio evitar de julgamento. Então, tipo, ei, não haja assim, porque por causa que eles vão pensar de mim enquanto pai. Ei, não diga isso na frente do vovó do vovô e da vovó, porque eu não quero que eles julguem que tipo de pai ou mãe que eu sou. Ensinar para as crianças que o julgamento exterior é mais valioso. Você faz isso para a mamãe ou para o papai, então você deve se sentir realmente culpado. Então, tem dois conceitos interligados. Bem, e o que ensina para as crianças é que o julgamento externo é o mais importante. Não ensine isso nunca. Sim, o julgamento é o mais importante, mas o que a Sara está falando, quando você faz isso também, mamãe e papai, e aí que está o negócio que a maioria dos pais institui como se a escolha deles fosse contra mim. A sua escolha de ficar até tarde, ficar até fora até tão tarde era contra mim. Não, não é. E então, o que isso faz? Isso é um relacionamento de gaslight total, pois agora cada escolha que você pode fazer é contra papai ou mamãe, e você nem sequer reconhece que está fazendo isso, mas o quanto do senso de que você não tem escolha é para que você não vá contra mamãe ou papai e não faça com você se sentir mal e errado, e não faça culpado, e é uma maneira de deixar você saber quão errado você está. Uau! E aí, nós também, se você for configurado como muitos de nós somos, você vai querer cuidar das pessoas, você vai querer cuidar, deixar a vida delas melhor, curar o que não os torna feliz. E os pais vão usar isso contra você como uma maneira de te levar a ser uma boa criança, basicamente, mas o que você é uma pilha de julgamento estruturado contra você mesmo, baseado em ser pais dessa maneira. Eu também queria fazer uma ressalva pequena. Tem algumas crianças que não, na verdade eu vou dizer, nós temos que lidar com cada situação individualmente, né? E tem certas crianças que precisam de algo diferente, mas se você olhar em retrocesso para o que você deu para elas e para o que você criou como o que elas estão escolhendo, o seu filho é delinquente agora porque o ser é delinquente ou em alguma coisa de outra vida que está vindo.
Será que eles estão fazendo isso para te torturar? Ou tinha muitas escolhas que você colocou que eles estavam resistindo e reagindo e se rebelando contra que está criando eles sendo isso? Mas, e isso é uma ressalva totalmente paralela, tem algumas pessoas que dizem, eu não tenho filhos perfeitos, não se aplica a mim. Na verdade, isso aplica. Isso aplica, pode se aplicar a você mais que a todos os demais. Não realmente, mas você entendeu a ideia. Então, se você puder olhar para a Gênesis de como eles chegaram onde estão e reconhecer que eles são seres também, o que pode mudar hoje que vai permitir que isso seja mais fácil? Eu espero que funcione para ambos. Bem, eu acho que tem duas coisas surgindo, diz Catarina, e uma delas é, às vezes, na paternidade, se você permitir que expanda a perspectiva, se você for além de uma pequena perspectiva de como isso vai ser ano que vem, e você realmente olhar para na verdade, nós estamos criando um relacionamento que pode ter 20, 50, até mais, sabe, outras vidas. Se você olhar para isso a partir dessa perspectiva, como seria então para construir confiança de uma maneira diferente? Sim, uma das coisas que eu falo muito de Sara com os meus filhos, não sei quando eu comecei isso, mas eu comecei a falar, sabe quando você, oh meu Deus, TDAH, ué, meu cérebro tá tipo, o que você quer ser quando você crescer? Quando você quer ser quando tiver 25? E algo me atingiu no momento, e se eu conversasse com eu deles de 25 anos? Então, eu tenho tido conversa com eles, agora eles estão 23, 25, os dois mais velhos, então eu tenho que falar com o de 45, mas eu tô sempre olhando para, ei, o que o ser de 25 requer ouvir hoje, que vai criar aquele futuro como facilidade imediatamente? Então, as coisas que vêm à tona na minha boca, eles olham com 14, 15 anos, tipo assim, com as coisas que saem da minha boca. E é tão interessante ver isso aparecer numa conversa 2 ou 3 anos depois que você pode perceber a versão deles de 25 anos recebendo. Eu não sei se faz sentido, mas é uma coisa realmente muito legal de brincar. Sabe, quando você coloca numa perspectiva mais ampla, como você mencionou, uau, doutor Dendiz, isso é tão brilhante e tão além da realidade, por assim dizer, além do tempo, porque o tempo é uma invenção, sabe? É uma estrutura em torno da qual aprendemos o julgamento e a limitação de nós. E isso é uma coisa muito passível de ser feita, porque sabemos que na criança você pode se comunicar com o seu mais novo, e quando você faz isso, você acha que você não pode comunicar com alguém do futuro? Com o seu eu do futuro? Isso é tão brilhante, muito legal. Bem, então vamos virar ainda mais, porque em Axis dizemos que, na verdade, escolhemos nossos pais. E basicamente sabemos o que vai acontecer no começo das nossas vidas. Sim, eu já superei esse ponto de vista, Dan disse. Eu escolhi meu irmão, Sarah disse. Na verdade, você pode escolher os irmãos também, ainda mais. Bem, a razão para a gente começar a mencionar isso é para libertar as pessoas. É uma conscientização, sabe? Eu tive essa conscientização que escolhemos não somente os nossos pais, mas estamos conscientes dos maiores eventos que vão acontecer, pelo menos nos primeiros 15 anos das nossas vidas. Então, é uma coisa interessante reconhecer que se os escolhemos, há uma razão para isso. Então você quer perguntar o que que eu sabia ao escolher essas pessoas? Que presente eu obtive que eu não reconheci e que presentes eu poderia escolher agora e eu tenho visto como uma maldição ou que eu tenho visto como um erro? Porque eu posso olhar e também eu queria fazer essa ressalva, sabe? Parece que a gente está pintando os pais como pessoas ruins, ou se você, a gente está falando que nossos pais são pessoas ruins ou algo assim. Isso, na verdade, não é o meu ponto de vista. Seus pais são pais e fizeram o melhor trabalho que eles puderam com as ferramentas que tinham disponíveis. Mas há uma liberdade em olhar para isso sem tentar ficar dourando a pílula. E você tem liberdade, você pode ver a parte que você comprou e está funcionando, ou na verdade, quando você tem uma escolha diferente, porque não é você. A estrutura de julgamento e o ponto de vista é deles, é o que for deles, e você tenta se transformar nisso para ser uma boa garota, um bom garoto, ou para resistir ser um bom garoto e uma boa garota, porque todos somos configurados diferentes. Seus pais estão fazendo o melhor trabalho que podem com as ferramentas que eles têm disponível. Num nível que não temos que julgá-los, então não temos que nos julgar. E Catarina disse, tem sido muito útil para mim o inverso também. Eu olho para minha filha.
E eu vejo, ela escolheu a mim e o pai dela. A gente pode não estar juntos, mas ela está obtendo coisa diferente de nós dois, sabe? E ter essa perspectiva, ok, pode parecer completamente estranho esses ser os pais que ela escolheu. E pode, eu posso ver totalmente a diferença que ela está obtendo de nós dois em diferentes maneiras. Então, pode ser também que você pode olhar em ambas as direções, meus pais e Sara, você queria acrescentar algo? Me desculpa. Não, eu só estava celebrando. Isso é celebração. Sim. Ah, isso aqui? Isso é muita celebração. Eu, você tem certeza que você aguenta tanta celebração assim? Nossa, é uma festa. Não, espera. Agora é uma festa. Tá bom, duas pessoas celebrando. Uhul. Então, você quer acrescentar alguma coisa fora a parte da celebração? Bem, eu concordo com isso que vocês disseram. Então, eu quero voltar para a parte de uma das perspectivas que eu uso muito na paternidade, é os 5 elementos da intimidade. Então, confiança é um deles. Daí você tem permissão, gratidão, vulnerabilidade, honra. Será que você poderia falar um pouquinho sobre as outras? Porque são tão maravilhosas, ambos para os nossos pais e para os nossos filhos. Honra, confiança, permissão, vulnerabilidade e gratidão. O que isso te permite ter é receber de você ou de outro, e honrar significa tratar com consideração, ok? E se você fizesse apenas isso, se você apenas honrasse os seus filhos, ao invés de vê-los como todas as coisas, sabe? Na classe a gente vai falar mais sobre isso. Mas se você fizesse apenas isso e os tratasse com consideração e tratasse você com consideração, então você tem que ter isso com você antes de ter com qualquer outra pessoa. Confiança, nós falamos, permissão, que é tudo é apenas um interessante ponto de vista. Seja como for, você não julga e não julga você, e você não julga nada, ok? Vulnerabilidade é onde você abaixa suas paredes e barreiras e fica tipo, eu tô aqui com verrugas e tudo. Quão libertador teria sido? Pois você pode ver como cada um desses elementos tem um papel tão dinâmico em como, se eles estivessem ali, teria sido diferente para você. Mas se está aí para você, pode ser diferente para os seus filhos, como vulnerabilidade, por exemplo, sabe? Com as crianças Jaxes, elas chegam, a mãe tendo um dia ruim, e sabe, a mãe pode dizer: sinto muito eu ter tido um dia difícil e eu descontei em você. O que está acontecendo, mãe? Bem, tem essa energia estranha. Ah, o que está acontecendo? A quem pertence isso? Ah, ok. Já foi, e sinto muito por ter perdido a paciência com você. Vulnerabilidade é, eu não sou perfeito, eu tô fazendo o melhor trabalho que eu posso e eu tô aqui com verrugas e tudo e não tem nada para provar. Ingratidão. Cara, como seria se seus pais fossem gratos por você? E como seria se você fosse grato pelos seus filhos? Nós sabemos quão maravilhoso é quando alguém é verdadeiramente grato por você. E uma das outras coisas que eu peço para os pais fazerem todos os dias é falar para os filhos todos os dias que eles são gratos por eles, todos os dias, dizer que são criaturas fenomenais, um presente que esse mundo nunca viu e podem criar qualquer coisa que deseje. Vai ajudar, mesmo que você não saiba como. E eu estou tão grata por você, você acrescenta tanto à minha vida que eu não teria sem você. Estou tão grato por você estar nesse planeta. Honra, confiança, vulnerabilidade e gratidão são 5 elementos da intimidade que quando você tem com você, e eu espero estar respondendo as perguntas, eu vi que eu perdi a pergunta totalmente. Dedinho de celebração novamente. E quando você tem com você, então, olha para isso por um momento. Se você passasse por esses 5 elementos da intimidade, olhasse para sua mãe, olhasse, sabe, no seu mundo, apenas tem um senso. Ela tem isso ou não? Tem um pouco disso ou tem muito disso? E a maioria dos nossos pais, se você olhar, eles têm muito pouco de tudo isso, mas olha para o mundo em qual eles cresceram. Olha para o fato deles terem crescido, sabe? Com os pais dele tendo vivido através passado pela depressão, entre outras coisas, era um mundo de estrutura. Como fomos ser tão sortudos de estar aqui com essas ferramentas de Access agora? Onde literalmente podemos mudar a base, a fundação da realidade se derrete. Que é claro, por isso que estamos tendo a conversa, você dá uma escolha diferente para as pessoas, mas eu digo novamente, se pudermos não julgar nossos pais, se pudermos também, então, porque se isso é uma coisa miraculosa, se você for um pai, ou se você teve pai,
Mas especialmente se você for um, se você puder chegar no lugar onde, na verdade, você está em permissão de tudo que ocorre para você e reconhece, não esconde. Porque, na verdade, a maioria das pessoas pensa que tem que se esconder disso. Não, estava perfeito, eles me amavam. Eu, tipo, ok, mas se você puder reconhecer o que realmente estava ali e sair do julgamento disso, lembra do julgamento? Então, o que você faz instantaneamente é sair do julgamento de 90% que você se julga enquanto pai. Porque mais de 90% que você julga enquanto pai é o que você faz, que era como os seus pais, que não funcionou melhor para você do que funciona para os seus filhos. Desculpa, Sara, eu sei que tinha coisa para acrescentar. Não, isso foi incrível, Sara diz. A única coisa que eu acrescentaria com os 5 elementos da intimidade é, primeiro, permita que fique uma bagunça. Sabe, essa necessidade de paternidade perfeita que realmente não existe? Mesmo com os 5 elementos, eu estou fazendo vulnerabilidade ou gratidão assim e é o jeito certo. Deus, quando eles estão sendo cuzões, diga quão grato você é por eles. E quando você está sendo um cuzão, seja vulnerável, esteja disposto a falar, me desculpa, ei, estou sendo um cuzão, me desculpa. E outra maneira que eu interagi com os 5 elementos enquanto mãe, sabe? Eu me permiti ser a minha própria facilitação. Tinha uma situação, eu tinha minha coisa, eles tinham as coisas deles. Pode ser que requer algo. Pergunta, que elemento eu posso acrescentar aqui? Qual pode facilitar isso mais grandiosamente? Imediatamente alguma coisa aparece. Tipo, mostra um pouco de gratidão e ver o que muda. Ou que permissão posso ser por mim e por eles que mudaria isso totalmente. Então, eu meio que converso com eles são meus 5 facilitadores, e eu pergunto o que podemos acreditar e o que podemos separar, e acrescento por de lado. E acrescento um elemento de abrir espaços que parecem realmente tumultuosos. Eu adorei isso. E é interessante porque desde o começo muitas coisas surgiram que mencionamos, como desfruta dos seus filhos, sabe? E é sobre receber, e o que você também, dois, estão chegando agora, a esse receber que aumenta quando você está disposto a brincar com os 5 elementos da intimidade. E uma das coisas que eu tenho feito com a minha filha por muito tempo, ela está muito consciente de mim, pois ela cresceu comigo, então ela vai me dizer do que ela está consciente quando se trata de mim, e eu vou falar para ela com grata, eu estou em serviço, basicamente. Eu estou super grata quando ela diz: Ei, mãe, você quer ir embora dessa festa agora? Eu acho que você já terminou. E eu fico: Oh, Deus, obrigada. Sim, você está correta, vamos lá. Essas pequenas, sabe, essa disposição em receber dos nossos pais, dos nossos filhos, muda tudo. E isso se torna um presente para ela quando eu a recebo o saber dela. Ah, isso, uau, há tanta coisa. Eu nem posso esperar por essa classe. Talvez a gente vai ter que fazer mais alguns dias, porque tem tanto nessa área. E essa coisa de ser recebido pelos seus pais. Tem poucos presentes mais grandiosos que no mundo. É quase o que todos nós estamos procurando. E a maioria dos pais, os pais de Axis tendem a ter disposição em ser mais isso, porque também eles não têm que tentar ser perfeito. E daí eles estão ali tentando ser perfeito. Por favor, se dá um presente para agora. O que quer que se pareça, o que quer que se requeira, só nesse Zoom, nessa live que estamos fazendo agora, você tem ferramentas suficientes. Faça a demanda, chega. Eu não sou perfeito e tudo bem. Mas eu sou incrível pra caramba, porque eu vou ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E pronto, é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Mas não recebemos dos filhos porque nos foi ensinado, e era isso que eu estava tentando trazer com a paternidade que eu tive, que é: nós estamos aqui, nós somos os pais, você é um ser menor, você é o filho. E que ponto isso vira, sabe? O único momento que isso pode virar é, sabe de uma coisa? Vai se fuder e seus pontos de vista a meu respeito. Mas se você não tentar provar que você é perfeito, porque você sempre tenta provar o oposto do que acredita ser. Se você não tentar provar que você é perfeito, você não tem que esmagar seus filhos e moldá-los em versões perfeitas de você, que o mundo vai ver como perfeito, para saber quão perfeito você é. Que é interessante, porque quando éramos crianças, todas as pessoas ao nosso redor estavam tipo: Oh, meu Deus, eles devem ser ótimos, olha seus filhos. E daí você chega em casa e fica: Rá, rá, rá. Tipo, não, vocês não são pessoas ótimas, vocês são cuzões, vocês não são nada gentis. E tudo que isso trouxe à tona, pode POC. Mas essa coisa da gente não ter que ser perfeito e também permitir que faça uma bagunça com parte disso. Eu adorei quando você disse isso. Permita que seja uma bagunça. Eu estou apenas enfatizando o que já dissemos, mas nossa,
Se as pessoas pegassem os últimos 35 minutos e instituíssem, uau, uau. Ca- Você tem alguma coisa? Sim, pode falar. Sara diz. Então, Dan, você fez assim, mas é também assim. Se eu estou tentando sustentar uma imagem perfeita de mãe, há tanto sobre mim que eu não deixo meus filhos verem. Totalmente. E eles não podem me conhecer. O que você diz sobre a sua filha te conhecer e perceber quando você quer sair de uma festa, isso é porque você a deixa entrar. E tantos pais estão fazendo paternidade a partir de nunca deixar os filhos verem e ser com o ser que eles são. E eles culpam seus filhos por que que eles não podem ser, mas realmente é essa escolha. Então, a perfeição cria distância confortável que você está sempre tentando sustentar para o filho não ver que você comete erros também, sabe? Ou que você, a não ser que você projetar no mundo deles, não faça, pois eu fiz esse erro. E essa estranha distância. E quando eu me tornei facilitadora certificada de sendo você, tipo, difícil falar sendo você mudando o mundo? Sendo você mudando o mundo? Sim, eu não podia, especialmente com os meus filhos, sabe? Eu não podia evitar mais ser eu. É como você disse, sentar aí e falar, ei, eu não vou fazer mais isso. Pronto, eu vou ser eu e nós vamos ver o que isso cria e o espaço e lugares e convites que tem sido para eles ser eles quando eu comecei a ser eu. E tem muito mais explorar o que é ser você, e todos os dias eu tenho acesso a isso com eles. Então, há apenas uma comunhão que aparece a partir dessa escolha, se você continuar a ser com eles, se é que isso faz sentido, não tenho certeza. Definitivamente faz. E isso me leva para, provavelmente, talvez seja a última área, não sei, que eu queria conectar energético e congruência, pois uma das coisas, as crianças são tão psíquicas. Então, uma das coisas que eu tive que mudar com a minha filha é que ela sempre podia ouvir. Quando eu falava com alguém, ela podia ouvir que algo estava errado, que algo estava acontecendo. E no começo, quando ela perguntava, eu diria: não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ela sabia que não estava. Então, eu parei, eu falei: sabe de uma coisa? Eu fiquei muito brava com uma coisa, eu nem precisava falar o quê. Só precisava dizer, é isso que está acontecendo. E aí eu queria falar um pouco sobre aquela parte energética da paternidade, a disposição em ser congruente com a sua própria energia e o que acontece, porque nossos pais, em muitos casos, não foram. Saber o que nós ouvimos, o que estava realmente acontecendo, eram duas coisas diferentes. Sim, bem, vá em frente, Sara. Dentes. Não, você pode falar, eu falo depois. O negócio que você está fazendo nisso, você está reconhecendo a conscientização dela e reconhecendo que ela tem conscientização energética. E isso é um dos maiores presentes que podemos dar para nossos filhos também. E o que é interessante, estamos falando de vários elementos diferentes, e o que é interessante, quando você está sendo você, tudo está ali. E então, eis o negócio, qualquer área que isso parece deficiente para você, quanto mais você escolhe, mais vai abrir todas as áreas. Então, não é uma dessas coisas tipo, eu vou trabalhar porque eu tenho essa limitação e essa. Apenas escolhe uma dessas coisas que te deixa mais leve e trabalha com isso. O que se requer para ter mais disso, o que eu posso escolher que me permitiria ser mais disso. E se você notar só a perspectiva que estamos falando, já estão derretendo muitas coisas. Eu só quero mencionar que, em confiar a conscientização, você confiar na conscientização deles, reconhecer a conscientização deles, reconhecer que eles têm isso, e reconhecer que a conscientização deles é esse toque sutil de pena na sua bochecha, é tão imenso, porque isso dá o presente de saber que sabem. E não tem que passar através de todas as maquinações na cabeça para tentar ver se é a coisa certa ou coisa errada ou estão conscientes que eles disseram e você reconheceu, e você não tem que falar, oh meu Deus, o que que eu fiz de errado? Pois a maioria das crianças, quando temos raiva, elas sente errado. Quando sentimos errado, elas sente errado. Então, elas não têm que passar por nada dessa autodúvida da mesma maneira que nós fizemos, porque nós somos psíquicos e cientes e não tivemos pais que isso sequer era uma possibilidade remota para eles começar a nos reconhecer por isso. Então, ao reconhecer a conscientização energética deles, é um dos maiores presentes que podemos ser para eles. Eu vou acrescentar uma historinha, vai ser rápida, de Sara.
Com cada um dos meus filhos, Dei me deu uma conscientização diferente sobre estar com eles. E com a minha filha Thalia, de 16 anos, ele me disse: escuta, escuta, e ela vai te dizer. E parece uma coisa que vem no biscoito da sorte. Mas eu fiz isso. E eu obtive mais conscientização energética, que a minha conscientização energética era de ser a mãe dela. Então teve um momento que, antes dela poder falar, eu tô tentando pensar, talvez ela tinha 15, 16 meses, algo assim, e eu ainda estava ouvindo com isso, sabe? E tínhamos acabado de nos mudar para uma casa nova, estávamos prestes a ir para Kobaixo. E eu fui e ela estava dizendo: não, não, mãe, não, mãe, e apontando para a rodovia e balançando a mão. E ok, nós paramos, eu escutei. Nós paramos e eu falei, eu não estava com pressa. Eu falei, então, que caminho você quer ir? Ela apontava, apontava, apontava. Então, acabamos encontrando uma outra entrada para a rodovia, indo para o mesmo caminho que a gente queria. Eu achei incrível, eu achei que isso foi um experimento. Mas quando eu entrei na rodovia, é como se não tivesse acontecido a ressurreição, porque não tinha carro nenhum na rodovia. E eu olhei no retrovisor e tinha um engavetamento de 12 carros. E depois eu descobri que teve fatalidade. Eu não conseguia ver pelo retrovisor. Mas eu soube, ouvindo para ela a conscientização dela, foi por isso que eu não fiz parte daquele dia. Quer eu esteja no acidente ou presa no trânsito, eu não sei, mas eu sei que esse presente de ei, escuta, eles têm conscientização também. Criou essa mágica naquele dia. E eu fiz o meu melhor, eu não estou 100% nisso, eu não sou mãe perfeita, não quero ser, mas escutar e estar disposto a receber a conscientização de uma criança sobre pessoas, sobre situações, sobre criações, só torna a sua vida muito mais grandiosa, porque você tem esses pequenos magos andando que têm as próprias conscientizações. Ok, Dan diz, alguém teve imensos calafrios depois dessa daí? Cara, eu queria destacar uma coisa trabalhando com tantas pessoas, que é quando eram crianças, eles fizeram algo assim. E os pais não escutaram. E os pais invalidaram. E essas são pessoas que andam por aí aparentando ser muito patéticas. Em outras palavras, elas estão provando quão patéticas são para todo mundo, todo mundo. E o que é interessante é que eu tenho uma dessas pessoas numa classe que vai para o microfone, faz uma pergunta. E eu estou tão grato por você ter mencionado isso, Sara, porque isso me dá muito insight da maneira que isso vai ocorrer. E eu pergunto, por que eles estão fazendo essa coisa de patético de tal forma que nada muda e ninguém muda e nada nunca entra? E quando eu tenho um senso disso, eu sei que eles estão provando o oposto do que eles acreditam e sabem que são. Eles estão presos num loop de transtorno de estresse pós-traumático, basicamente. Uma das perguntas que eu faço é: que idade você está sendo? Eles dizem, 2, 8, 20. Geralmente é uma idade bem infantil. E daí eu digo, o que aconteceu? E eles vão olhar e vão dizer, não tenho certeza. Ok, então me deixa fazer uma pergunta. Uma das coisas que eu estou consciente é quando você é criança e você criou um milagre ou usou o poder, e nesse caso, de agora em diante, eu vou acrescentar, tive uma conscientização que era além dessa realidade, ou foi invalidado, não foi reconhecido, especialmente se algo aconteceu, tipo, ai, merda, cala a boca, criança, ou criança fofinha, só que você estava ouvindo, a escolha era sua de ouvir. E é muito possível que vocês teriam estado no acidente. E coisas não tão legais teriam acontecido, porque quando você fala da urgência dela e essa conexão, é tipo, cara, vocês duas contribuíram muito uma com a outra, mas se você pudesse imaginar que ela estivesse nessa, ela sabia aos 16 meses de idade e ela não estava sendo ouvida e entrasse no acidente, não somente entraria no acidente, mas a mãe teria drama, talvez iria para o hospital, talvez alguém morreria. Tipo, o DEM travou. O DEM desapareceu para todo mundo? Catarina pergunta.
Yeah, mas é muito bom, foi muito bom. Literalmente, é uma grande celebração. É tipo a grande celebração. Taratata. Então eu me pergunto, será que ele vai voltar? Bem, Sara diz, o que eu posso explorar um pouquinho com você também, que é do que ele estava falando, era aquela tranca energética que nos vai impedir de compartilhar nossa conscientização. E podia acontecer com a Thalia aos 16 meses, se eu não tivesse entrado na rodovia e estava descrevendo o trauma e drama da situação, e acrescentar não ser ouvido, e você sabia o quanto você invalidaria o seu saber pelo resto da sua vida por causa do que quer que qualquer tenha sido a conexão com esse momento. Bem, é tão maravilhoso porque eu estava pensando nisso. Uma das coisas que ocorrem quando reconhecemos é que, de novo, é a conscientização. Porque se você for reconhecido por estar consciente de algo e as pessoas, na verdade, tomam ação de acordo com a sua conscientização, você vai expandir a sua zona de consideração, porque você vai ter mais disso. E você começa. Nós também nem sabemos como isso vai se parecer para a criança crescendo agora. Sabe, o que quer que seja, qualquer pai que está reconhecendo conscientização energética nas crianças. Olá! Oh, meu Deus, Dendis. Sim, bem-vindo. Que tal isso? Aí, como você está? Olá. Você estava dizendo que quando você reconhece uma conscientização energética, você entende? Então, isso fica ainda maior. E quem sabe do que mais estaremos conscientes com a Thalia, o quanto ela estaria consciente? Quantos de vocês tinham uma conscientização que não conseguem nem lembrar, mas vocês tinham medo, número um, de confiar na sua conscientização e fingiu ser patético e não era? E pergunta que idade eu estou sendo e que conscientização eu tinha que eu tentei compartilhar que ninguém recebia. E o que é que eu posso? E aí, ou que milagre eu que criei, ou que poder eu usei, que eu estou fingindo que não existe, porque o que isso é onde as pessoas estão fingindo que isso não existe para elas. É isso que está acontecendo. Porque não existia, não era permitido existir aí. Então, tudo que isso é certo, errado, é mal, pode pôr, que todas as 9 coisas por excelência. Eu só queria dizer rapidinho, então, nós temos a nossa chamada indo além da armadilha da paternidade. Isso é uma das coisas que eu estou empolgada em explorar, porque não é só uma chamada de paternidade e de ter um filho, é olhar para todos esses lugares, assim, nós conversamos com os pais, exploramos e ver onde você pode ir. Merda, paternidade, o que tem a ver com isso? É assim que eu estou criando a minha vida, baseada em algo que aconteceu lá atrás, sabe? Isso está em cada classe que você faz, bem. As pessoas, olha, você traz as pessoas de volta para a maneira que elas engajam com a realidade dos seus pais e como cria a partir deles. Sim, entendi, bem colocado. E eu apenas essa específica estrutura, eu estou fazendo um pouco de autofacilitação agora, porque essa específica realmente pegou num ponto familiar para mim. Eu reconheci, não somente eu tive calafrios quando você falava disso, mas ao reconhecer, eu estou me perguntando, ok, que idade eu estou sendo? E tem muitas idades que surgem, eu tô tipo, porque eu andei. O que acontece é que eu não sei quanto é descrever verbalmente isso, no caso, com a Thalia, se você olhar para isso, se não, eles não é, se ela não é reconhecida por isso, é como cortar o braço dela, sabe? E ela tenta ir para o mundo que ela vive, não tem conscientização dessa área e ela sabe que deveria, então causa julgamento, e ela sabe que faz, então causa a ideia que na verdade ela não pode acessá-la. E você reconhecer e seguir essa conscientização é como ela tem isso. E isso é uma das razões pelas quais ela é a pessoa que ela é agora. Uma que é tipo, mãe, não. Você me ensinou que eu tenho conscientização e agora você sofre. Não, você me ensinou que eu tenho conscientização, você não pode me fazer ir contra isso. Cara, então todos vocês lá fora, quantos lugares você tem conscientização que foi invalidada, não foi recebida? Com que frequência você levou a algo? Oh, meu Deus, eu acabei de chegar, o negócio da família dela. Eu sabia o que poderíamos fazer diferente. Então, minha vida inteira, exceto nos últimos anos, eu evitei negócios porque essas áreas que somos invalidados são as que queremos mais evitar.
Ser invalidado dessa maneira parece uma ofensa ao nosso próprio ser e não queremos experienciar isso. Então, ao invés de fazer uma escolha, no meu negócio, por exemplo, vou fazer uma escolha nos negócios, tipo, você faz todas as escolhas. Eu vou ficar aqui, espero que saia bem. Bem, eu ainda vou contribuir com energia. Eu sou criativa pra caralho e não me peça para escolher nada porque eu não sei. Quantos de vocês dizem não peça para escolher nada porque eu não sei? Por causa de várias situações que ocorreram quando você era criança. Encontre uma. Qual idade eu estou sendo? Tenta obter um senso do que aconteceu e tudo que você escolheu e as estruturas que você criou para evitar e tudo que você está evitando que a sua conscientização se vai destruir, descriar. Certo, errado, o irmão pode par que todas as 9 coisas, garotos, povoados e aléns. E se você for novo e não sabe o que é, vá para o site theclearingstatement.com e use, porque é uma ferramenta gigantesca para mudar coisas. E agora você vai reivindicar e reconhecer que você tem muito mais conscientização. Uau, nossa, isso é uma conscientização interessante. Que é uma das coisas que eu adoro. A gente se reúne com um grupo de pessoas e o que eles mencionam algo totalmente novo que eu nunca vi antes. E é uma conscientização bem interessante. Essas áreas que estamos mais evitando, aparentemente, são as que temos mais conscientização de invalidação. Então, o que isso significa? Estamos evitando baseado na mentira, que eu não sei o que escolher aqui, quando na verdade você sabe escolher o que escolher. Nunca te foi permitido escolher ou foi invalidado, alguém foi contra isso, então agora. Uau, quantas áreas da sua vida você está evitando estar presente por causa de algo como isso? Quantas áreas da sua vida você está evitando escolher por causa de algo assim? E quantas áreas da sua vida você está evitando a conscientização que você tem conscientização por causa de algo assim? Tudo que isso é, vez um Deus e leão, você vai destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9 por garotos, povoados e além. Uau, a classe começou. E Catarina disse, e uma das coisas que vem para mim também, sabe como nós continuamos procurando como é que os nossos pais limitaram o que for, sabe? Mas isso é uma simultaneidade de presentear e receber, não somente ao reconhecer a conscientização dos nossos filhos, mas também reconhecendo a nossa conscientização. Quando isso começa a se tornar uma realidade, na verdade, então isso exponencializa o espaço todo. Uau! Isso é lindo, porque se você tem filhos, uma das maneiras de reconhecer a sua conscientização é ao reconhecer e receber a conscientização deles. E você vai descobrir, e eu acho que é exatamente o que você está dizendo, você vai encontrar todos esses lugares que eles têm conscientização e você vai dizer, oh meu Deus, eu costumava ter isso também, ou espero que você diga, eu tinha isso também, só que algo ocorreu e eu estava fingindo que eu não tinha. Uau! É como Catarina diz, é como o que a Sarah estava dizendo, basicamente, você está disposto a ter o seu filho quanto o seu facilitador, o seu pai quanto o seu facilitador, permitindo ter você, só que literalmente sem confiar e reconhecer a partir desse espaço. Eu gostaria de ter mais disso. Então, é um mundo que eu gostaria de viver. Eu também. E isso é aí que começa, sabe? Bem, começou há muito tempo atrás, em muitas maneiras, e isso pode ser um começo totalmente novo para todos nós três, e muitas pessoas estão ficando muito mais leves depois de estar conosco hoje, e nós três estamos tipo, sabe? Mas é aí que começa, ao invés de acreditar que qualquer coisa que não era possível ainda é válido, e se fosse possível mudar tudo e ter tudo diferente? Sim, isso, é isso. Você disse recentemente, de Sara, tudo antes de hoje era irrelevante. Foi irrelevante. Realmente podemos acordar assim, sabe? Tem conversas aqui que nunca é tarde demais para começar um relacionamento diferente com seus filhos. Isso, e com você, sabe? Sim, seja o seu pai dos seus filhos e tudo ao redor. 100%. Bem, eu acho que esse é um bom lugar para terminar por hoje. Obrigada a vocês dois por isso. Obrigado a vocês e obrigado a todos que estão assistindo, porque, sabe,
Isso é um presente muito grande poder ter vocês e as suas contribuições energéticas. Uma outra coisa que eu queria dizer, os seus pais podem não ter visto o presente que vocês são. E não significa que você não é o presente. O melhor das nossas habilidades, a gente gostaria de te reconhecer como presente, como um presente. E em mais maneiras do que você poderia imaginar, inclusive a sua conscientização, a sua gentileza, inclusive o fato de que você continua indo, independente do que aconteceu para você e para sua vida. E se você colocar um pé na frente do outro, procurando possibilidades, independente do que você tenha experienciado, nunca vai te parar e nunca vai parar mais e mais cada dia. Em outras palavras, o que acontece, qualquer habilidade de te parar, sempre vai ficar melhor depois de hoje. Então, bem-vindo a uma possibilidade totalmente diferente. Obrigada, obrigada a todos e tchau. Sendo um celebratório, é uma festa.